Eu queria ler Isaías 1,16, porque esse nome tem que adobecer, não está errado. Essa frase tem um significado que na minha casa nós sempre falamos, qualquer coisa que acontece nós dizemos tem que adobecer, porque a nossa primeira filha, Brenda, e foi o nosso primeiro desafio como pais, em que nós tínhamos que desenvolver, quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai, que nunca foram pai e mãe. Então a gente vai aprendendo, na medida em que vamos crescendo, os filhos vão crescendo e nós vamos aprendendo com eles, e eles também nos ensinam muitas lições. Mas eu lembro que um dia eu insisti, e até hoje minha filha, outro dia faz 30 anos que eu sou mãe. E ela disse assim, ela era muito teimosa, como uma menina de personalidade que ela tem uma personalidade forte e determinada, mas desde cedo eu vi aquele traço de obstinação nela, na Brenda. E a Brenda está me ouvindo dizer, mãe, tu falou de mim. Eles ficam assim quando eu falo, mas ela tinha um tracinho assim que nos deu um pouquinho de trabalho, né? Então, quando nós ensinávamos um princípio para ela, ela sempre tentava quebrar a regra. O primeiro passo dela, o primeiro desafio dela era quebrar aquela regra para ver se ela realmente funcionava dentro de casa. Então, depois de várias vezes que eu expliquei algo para ela, minha filha, não pode fazer, eu me sentava com ela, conversava, minha filha, não pode fazer isso aí. Ela sempre dava, por quê? Porque tal coisa, por isso, porque não pode, entendeu? Aí, depois de várias tentativas, um dia ela me olhou e disse, Brenda, e ela foi e disse, já sei, mãe, tem que adobecer. E isso ficou, que nós até hoje, quando falamos em obediência, nós sempre falamos em casa, olha, tem que adobecer. Porque quando nós lemos Jeremias, nós temos um coração que tem a tendência a ser obstinado. Para as coisas de Deus, com Deus nós também somos assim. Isaías fala e retrata isso tão bem, o profeta Isaías, quando ele fala, Deus fala através da boca de Isaías ao povo, e Deus fala a um povo obstinado, a um povo que Deus testava as regras, testava as leis, testava Deus todo o tempo. Então, Isaías 1,16 diz assim, lavem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha, o Senhor fala ao povo como eu falava com a minha filha, vamos sentar, vamos conversar, vamos refletir sobre isso. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a adobecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O Senhor é bem claro na palavra, Ele não usa termos, como às vezes nós queremos enrolar os nossos filhos com algumas coisas. Deus fala claramente a um povo que deveria ser adulto, que deveria agir como gente adulta, que já tinha tido uma trajetória com Deus. No entanto, o povo age como uma criança mimada. Agora, queridos, a própria palavra obediência, quando nós ouvimos, eu não sei o que dá no seu ouvido quando a gente diz obediência. Nós temos que obedecer, porque parece uma palavra sufocante, ela parece uma palavra autoritária, repressora. Ela nos fala ela é um termo que vai ao contrário de uma cultura que idolatra a autonomia. Nós estamos inseridos numa cultura que não tem nada a ver com obediência. Nós estamos inseridos numa cultura de autonomia, onde cada um é livre para fazer o que bem entender. Agora, oferecer nossas escolhas dentro dessa cultura a outra pessoa, dar a outro o poder de escolher por nós, é um ato
totalmente difícil, ao contrário do que a tendência que nós temos de agir. Então, no entanto, nossa busca desesperada por essa tal independência que nós queremos, não nos tem feito muito bem. Essa autonomia toda que nós vivemos nos dias de hoje, em nada nos tem feito bem. Nós buscamos liberdade e paz, mas, no entanto, isso não tem acontecido. Não temos nem liberdade nem paz nas nossas vidas. E se nós olhamos o nosso dia a dia e as doenças deste mundo, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque nós vemos, ao contrário de paz e liberdade que nós tanto buscamos, nós vemos pessoas ansiosas cada vez mais, tomando medicamentos, depressivos, doentes. Nós vemos pessoas angustiadas, dependentes de vícios. Nós vemos outras correntes muito mais sutis nos escravizando e nos determinando o que nós temos que fazer em vez de sermos pessoas livres. Porque eu acredito que as nossas correntes são muito mais sutis do que nós imaginamos. Nós somos dependentes totalmente de redes sociais. Nós estamos totalmente dependentes de tela. E eu lhe garanto que estar 1 hora aqui me ouvindo é um desafio para você não ficar mexendo no seu celular. É ou não é? Você se sente tentado. Eu vejo até aqui pessoas fazendo isso enquanto eu falo. Eu estou procurando aqui. Eu tenho a Bíblia no celular, pastora. Eu também tenho. Mas quando eu vou ler a Bíblia, é uma tentação eu ficar fuçando outras coisas. Porque nós temos toda a nossa vida numa telinha. E nós estamos totalmente dependentes disso. Deus o livre de perder o nosso celular. As pessoas chegam a entrar em pânico porque está tudo ali. É até conta bancária. Nós temos todas as informações ali naquela telinha. Então nós estamos totalmente cativos. Não só disso, mas estamos pendentes de padrões de beleza, nós mulheres, e agora os homens também. É muito comum a gente ficar se comparando com pessoas e dizendo, essa é mais bonita, assim não é, eu deveria ser assim, eu não estou dentro do padrão. Nós estamos presos ao status social. Nós precisamos ter coisas para aparentar o que não temos, mas queremos que as pessoas pensem que nós temos. Nossas correntes são muito sutis. Nós estamos presos ao estresse. O estresse nos domina os 365 dias do ano. Quando paramos no final do ano, em janeiro, a gente não sabe nem como descansar. Porque nós estamos totalmente presos a essas correntes que são sutis, essa liberdade que a gente tanto almeja. Agora, nossos elos virtuais parecem ser bem mais sólidos e opressores do que imaginaríamos. E o profeta Isaías fala a um povo assim, um povo cego, um povo que pensa que tem liberdade, mas ele não tem a liberdade. Deus então oferece essa liberdade a eles. A palavra é clara, diz, olha, obedeçam. Vocês comerão o melhor da terra, vocês serão livres, vocês viverão uma vida maravilhosa, mas o povo testa. Ao contrário dos tiranos que nós conhecemos, querido, o nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, Ele tem toda a intenção de nos fazer o bem. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que quer se relacionar contigo a partir de padrões de fidelidade e amor. Ele não planeja o mal sobre nós, Ele só tem planos bons, de bem. A Bíblia afirma isso todo o tempo. E se nós lemos isso em Romanos, está tão claro ali, né? Romanos 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, aí vamos para o Novo Testamento, é outra promessa que nós temos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, e eu quero que todos nós leiamos juntos isso ali, vamos dizer bem alto, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa... Oh, glória! A vontade de Deus é boa, agradável
e perfeita, nós comeremos os melhores frutos, se ela é boa, agradável e perfeita. Então não se trata de algo sufocante, opressor, quando nós falamos da palavra obediência. Ao contrário, ele nos conduz por um caminho de liberdade que tanto anelamos e que tanto queremos. Agora, o que nos impede, amados? A gente, então, o que impediu o povo de se dobrar à vontade de Deus, de obedecer a Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa. A mesma coisa que impediu o povo de se dobrar à vontade de Deus é o que nos impede hoje da gente se dobrar à vontade de Deus sobre a nossa vida. E talvez você tenha, no seu coração, tu digas assim, não, mas eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Eu tenho para mim de que a maioria das vezes nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus sobre nós. Nós simplesmente fechamos a porta na cara de Deus todas as vezes que Ele quer intervir na nossa vida e que nós tentamos entregar alguma coisa na sua mão e Ele tenta pegar, mas nós, na última hora, nós voltamos um passo atrás e saímos totalmente fora do propósito que Deus quer para nós. Queridos, 3 coisas nos afastam da vontade de Deus e é uma coisa muito simples. Eu vou falar aqui o feijão com arroz, porque não há fórmulas secretas. É simples. São coisas óbvias que nos separam da vontade de Deus. A primeira delas é que a sua vontade é boa, mas nós desconfiamos disso. Nós vivemos desconfiando da boa vontade de Deus sobre a nossa vida. Concordamos, se eu pergunto, você acha que a vontade de Deus é boa para ti? Vocês podem responder isso? É boa. Você está convencido disso? Sério, olhe para mim aqui e me diga, porque eu quero ouvir. É boa a vontade de Deus? Está convencido disso ou você ainda duvida? Tu ainda está duvidando. É boa, é boa. Eu também creio que é boa. A Bíblia diz, mas por que eu estou sempre desconfiando da vontade de Deus para mim? Se ela é boa. Nós vivemos desconfiando. Se algo mal nos acontece, a gente logo questionamos os planos de Deus. A gente já começa, achamos que Deus já caiu fora, que nos abandonou, que não está mais no barco, que eu estava indo na igreja, tinha que dar tudo certo, por que está acontecendo isso na minha vida? Se tudo tinha que estar indo como eu achava, os meus planos tinham que estar todos direitinhos. Se agora que eu me entreguei a Deus, agora que eu estou comprometido, que estou indo todos os domingos ao culto, como é que essas coisas me acontecem? Começa a primeira dúvida. Nós duvidamos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque nós achamos que o que Deus está fazendo não é tão bom assim como nós achávamos que poderia ser. Existem, queridos, leis naturais, são princípios que nós precisamos entender. E eu quero deixar isso bem claro nessa noite, porque existem princípios e leis naturais e espirituais que não mudam, não vão mudar. Tem coisas que não vão mudar. São coisas pelas quais não precisaremos orar. Você não precisa orar sobre isso, porque são princípios irrefutáveis que não mudarão. Nada vai mudar isso que já é estabelecido, nem para cristãos, nem para não cristãos. São leis naturais. Por exemplo, a nossa fé. Nós podemos orar por um relacionamento bom, nós podemos orar por um esposo, por uma esposa, nós podemos orar para construir uma família. Alguns de nós fizemos isso já, tomamos a decisão de casar, outros ainda estão tomando a decisão de casar. Agora, pensa numa coisa. Depois que nós casamos, nós começamos a orar para que o nosso cônjuge comece a mudar, porque nós não aceitamos a maioria das coisas. Nós achamos que está tudo errado. Nós achamos até que o outro planeja nos provocar, não é possível. Nós questionamos a atitude do outro. Agora, a lei natural diz que a minha personalidade não é possível ser mudada. Isso é uma lei natural. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Essa sou eu. É a minha personalidade.
Nós podemos orar pelo nosso caráter, nós podemos orar pelo caráter do outro para ser transformado, sim, porque senão, a gente ia dizer, então Deus não precisa mudar nada. Sim, personalidade e caráter são duas coisas diferentes, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Eu posso esperar que o meu cônjuge mude no seu jeito de agir conforme o seu caráter. Eu posso orar para que ele tenha mais humildade. Como eu oro para que meu esposo tenha mais humildade. É uma brincadeira, gente, era para rir. Agora vocês riem. Nós vivemos orando sobre isso, nós achamos sempre que o outro é muito orgulhoso, que o outro não pede perdão, não fala. Nós sempre questionamos que o outro não é o suficientemente humilde, que o outro não é o suficiente amoroso, não é suficientemente paciencioso, não é o suficientemente generoso como nós gostaríamos que fosse. Nós oramos para que possamos ter confiança na outra pessoa com quem estamos casados, nós oramos para que ele nos ame mais, para que ele demonstre mais isso, enfim. Nós podemos orar por tudo isso, mas o jeito da pessoa ser isso, querido, não muda. Então não adianta você orar, mulher, por aquele esposo fleumático, sabe aquele esposo que tu diz assim, está quebrada a maçaneta, e ele diz, amanhã eu mudo, amanhã eu vou lá e troco. E passa amanhã, e tu diz, está quebrada a maçaneta, e ele diz assim, sim, hoje sim eu troco. E passou uma semana e não trocou. Será que isso vai mudar? Talvez não mude nunca, porque seu jeito fleumático é assim. Ele vai fazendo as coisas conforme dá. Se aparecer outra coisa, ele vai fazer, senão vai ir no tempo dele, do jeito dele. Assim como também a mulher colérica que grita e que levanta a voz e quer tudo organizado, isso não vai mudar, é a personalidade dela. Agora, o jeito como ela vai trazer isso para sua casa, o jeito que ela vai tratar as pessoas que desorganizam sua arrumação, o jeito que ela vai se dirigir às pessoas dentro da sua casa, isso se chama caráter. Agora, que ela quer as coisas todas organizadas, talvez isso nunca mude, porque esse é o jeito dela. Estamos falando de duas coisas diferentes. Nós podemos orar para que o nosso cônjuge mude o seu caráter, o seu jeito de agir e de tratar e de falar e de se comportar em algumas situações, porque isso sim é possível, o Espírito Santo age em nós e nós podemos mudar isso, mas aquela essência, aquele jeito que se chama personalidade, de personalidades fortes, pessoas que são firmes, fortes nas suas convicções, você não vai mudar isso aí. Pessoas indecisas, meu marido não toma iniciativa, pastora, eu queria que ele decidisse, que ele dissesse vamos fazer isso, e que ele fosse líder dentro da minha casa, mas a criatura não é, e tu já sabia que ele não era antes de casar. Mas tu quer uma transformação, vai morrer esperando. Porque tem coisas que não vão mudar. Não se engane. Sofra menos. Aceita que dói menos. Tem coisas que nós precisamos, não adianta ficar orando por isso. Nós perdemos tempo nas nossas orações. Senhor, muda, que ele seja líder, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Olha, não vai mudar esse jeito friozão de ser. Nem vai mudar aquela matraca que não fecha nunca. Entendeu? Não vai mudar. A pessoa é desse jeito. Agora, a minha personalidade, eu, pessoalmente, os meus jeitos de ver, outro dia nós estávamos viajando e meu esposo esqueceu, eu não vou contar os detalhes, tá? Mas ele esqueceu de puxar o freio de mão do carro e o carro se foi. O meu jeito de ser diz, Jesus, está acabando o mundo, o carro vai embora. Eu não consigo dizer, Jesus, o carro está indo, meu amor. Não consigo. Vocês já perceberam, né? Agora, meu esposo, ele nessas horas, ele aperta o freezer. O botãozinho que eu digo freezer, ele fica frio. Então ele me olha e diz assim, calma. E ele sai bem tranquilo, e o carro sai andando e ele puxa o freio. Entendeu? Eu não posso esperar que isso mude. Também eu não posso mudar esse jeito de ser. Sou eu. Sangue quente. Não consigo ter essa frieza, né? Que as pessoas esperam. Mas eu posso sim mudar o jeito como eu falo.
É claro que eu posso fazer isso. Agora, queridos, nós podemos levar isso a muitas áreas. Estou falando de relacionamento conjugal, mas nós podemos falar também de pais e filhos. Nós temos uma responsabilidade quando nós criamos uma criança. E educar os nossos filhos é a nossa responsabilidade como pais. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade, porque é nossa. Então, de nada adiantará depois a gente cobrir os nossos filhos com o sangue de Cristo, se nós não estamos fazendo o que só nós podemos fazer, que é exercer a nossa paternidade e a nossa maternidade sobre aquela criança. Tem coisas que Deus não vai fazer, porque é tua responsabilidade. É tua responsabilidade educar, é tua responsabilidade dizer não, é tua responsabilidade botar o limite. Deus não vai fazer isso, é uma lei natural. Por alguma razão, Deus colocou um pai sobre a nossa vida e uma mãe, porque senão nós seríamos pessoas que nasceram, como é que chama aqui quando uma pessoa não tem, chocadeira, entendeu? Mas Deus colocou pai e mãe porque nós precisávamos desses limites. É a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer isso. Então, há leis naturais e espirituais que não vão mudar. É isso aí. Não adianta você orar, descabelar e desacreditar do que Deus vai fazer ou o que está fazendo, porque Ele não vai interferir nessas leis. Ele não vai interferir. Ele vai deixar que as coisas rolem e sejam como são. Agora, Deus, nós podemos depois lá na frente culpar a Deus quando as coisas acontecem, porque aí nós fazemos as coisas erradas aqui e lá na frente a gente culpa a Deus. Olha só o que Deus fez, como Deus foi permitir isso com meu filho. Meu querido, você não botou limite. Lá na frente você vai colher aquilo que semeou. Vai ter um monstrinho lá na frente esperando. Ai, mas como Deus permitiu, se eu fui uma mãe tão boa? E a gente se vitima. E a gente joga a culpa para Deus. Queridos, não duvide nem desconfie, porque a vontade de Deus é boa. E tem coisas que Ele não vai mudar, porque são assim. É assim que Deus estabeleceu as coisas nessa terra. A segunda coisa que nos faz desconfiar de Deus, e que a sua vontade não seja tão boa, é que a sua vontade, nós precisamos olhar, falamos que a sua vontade é boa. A segunda coisa aqui que nós falamos da vontade de Deus, ela é perfeita. Então, a sua vontade é perfeita, mas nós temos mais prazer em nossa vontade. Essa é a segunda coisa. Ela é perfeita, mas nós temos mais prazer em fazer aquilo que é a nossa vontade. Estamos presos à nossa vontade, ela nos açoita, ela nos esbofeteia, nós somos escravos das nossas vontades. Nós não sabemos nos dizer não, nós não sabemos nos controlar, nós não sabemos colocar um limite em nós mesmos, dizer isso eu não vou fazer porque eu tenho convicção que isso está errado. Nós vamos atrás das nossas vontades que nem crianças. Então agimos como crianças mimadas, nós batemos o pé com Deus. Sabe, eu quando levava meus filhos ao super, eu dizia, olha, a mãe não vai poder comprar tudo o que tu quiser, alguma coisinha pode ser, mas não pede, tá? Não faz fiasco, porque se tu fizer, então um dia, um deles fez um fiasco no super e começou a gritar, eu quietinha, cheguei em casa, nós chegamos quietinhos, olha, tem uma notícia para dar, agora tu não vai mais no super. Não vai mais. Mas eu quero, não vai mais. Não vai mais até aprender a se comportar como tem que se comportar no super. Nós precisamos entender que nós não somos crianças mimadas, só que nós saímos da infância e continuamos crianças mimadinhas, adultos mimados, onde nós queremos fazer só o que nós gostamos, o que nós desejamos, o que nós queremos, sem entender que a vontade de Deus é perfeita e que muitas vezes ela vai ir contra a nossa vontade. Muitas vezes ela vai ser contra a nossa vontade. 2 Coríntios 6 diz assim, não se tornem parceiro dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? Tem coisas que Deus já falou
na sua palavra e que não precisamos consultar a Deus. Porque já está escrito. Diz que não há comunhão entre aqueles que não acreditam em Deus e aqueles que acreditam. É simples assim. Está ali, 2 Coríntios 6. Mas nós batemos o pé e dizemos, não deve ser bem assim. Então eu lembro, quando eu fiz 14 anos, porque nós duvidamos às vezes de que quando nós nos unimos em jugo desigual, que essa é a palavra, né, eu estou aqui simplificando a palavra do jugo desigual, mas a palavra diz que não há comunhão entre os que acreditam e não acreditam em Deus. E por muitas vezes durante a minha adolescência eu questionei isso não tem nada a ver, eu posso estar com uma pessoa que não acredita em Deus, eu posso seguir o meu caminho e ele o seu. Então eu com 13 anos, 14 por aí, eu lembro que minha mãe, coisas que eu fiquei me lembrando enquanto fazia essa mensagem. Eu me lembro que meus pais, quando eu tinha 14 anos, meus pais eram líderes de jovens na igreja onde nós estávamos, portanto eram meus líderes. Então teve um dia que eles fizeram essas perguntas abertas, né? Essas coisas que os líderes de jovens fazem, vocês fazem perguntas e nós respondemos, mas era tudo escrito por papel, né? Em papel a gente escrevia, era anônimo as perguntas para ninguém se expor. E eu me lembro que eu cheguei a escrever no papel. Ele disse assim, se eu escrever com a minha letra, meu pai e minha mãe vão saber que sou eu, né? Então eu peguei e retorci toda a letra assim, né? Menina de 14 anos, fiz um garrancho ali e perguntei no papel, coisa bem de adolescente, né? É possível gostar de uma pessoa só para o resto da vida? Porque na minha cabeça não entrava. Tem que ser maluco para casar com uma pessoa e ficar o resto da vida. Como é que pode? Não tem como tu gostar para o resto da vida de uma pessoa só. Entendeu? Na minha cabeça eu digo, mas como? Porque eu botei assim, é possível gostar de uma pessoa só para o resto da vida? Eu me lembro muito bem. E eu botei embaixo da pergunta, porque meu gosto dura pouco. Quando eu fui botar o papel no negocinho, eu me arrependi. Digo, não vou perguntar isso, é muito, imagina, né? Estamos falando aqui de mais de 30 anos atrás, então, mais de 40 anos atrás. Aí eu escondi o papel, digo, não vou perguntar nada. Aí cheguei na minha casa e guardei aquele papelzinho dentro de um estojo. E esqueci daquilo, esqueci mesmo. Mês depois eu vou mexer ali naquele estojo, tiro o papel, eu digo, papel, abro o papel no verso. No verso desse papel estava a letra da minha mãe. Era uma ave, né? Minha mãe era uma águia. E ela botou assim para mim, sim, é possível. Só precisas ir além de gostar, precisas amar. Aquilo foi uma pancada na minha cabeça, né? Porque ela deixou ali sorrateiramente. E aquilo ficou. Eu digo assim, então, nunca vou amar ninguém. Nasci já com esse defeito, não consigo amar as pessoas, porque eu não me vejo caminhando o resto da minha vida com uma pessoa só, é impossível. Coisa de adolescente, né? Acho que todo mundo já passou por isso, gosta de um, gosta de outro, daqui a pouco a gente se apaixona pelo professor, depois com o vizinho, a gente se apaixona, fica só olhando, né? No tempo em que nós nos apaixonávamos, era como chama? A paixão platônica, né? A gente ficava só olhando, quando passava pela janela, nós corria para ver, passando pela janela. Então, tem coisas, queridos, que às vezes nós precisamos orar, sim, mas tem outras vezes que nós precisamos só obedecer. Porque nós sabemos que a Bíblia já nos fala disso. A Bíblia já nos orienta. A Bíblia já nos diz que tem coisas que nunca vão dar certo. Então não questione as coisas que já estão estabelecidas. Nós precisamos entender isso. A boa vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, mas ela também é perfeita para nós. Eu tenho certeza, quando eu conheci o meu esposo, e eu já tinha 20 anos, eu entendi então que até ali eu nunca tinha amado ninguém. Eu só gostava das pessoas, mas eu não as amava. Então o dia que eu conheci
E Deus sabia que eu precisava este homem na minha vida, porque então eu sim passei da paixão a amar e entender que aquela vontade de estar sempre junto é algo inexplicável. Para quem está casado há mais de 40, 30 anos, sabe que é um negócio inexplicável. Nós brigamos, mas nós queremos estar junto. A gente se desentende, mas a gente não quer estar longe. A gente quer construir a vida juntos, a gente sonha juntos, a gente planeja juntos. Onde está um, está o outro. Por mais que às vezes a gente não se entenda. Então, a vontade de Deus, e eu estou terminando já, ela também é agradável. Esse terceiro aspecto da vontade de Deus, ela é agradável. Olha só, pense numa coisa agradável. Quero que você pense por 2 segundos, 3 segundos. O que é para ti uma coisa agradável? O que tu mais gosta para ti, que te dá prazer, que é algo que te desestressa? Eu posso dizer muitas coisas aqui. Tem muitas coisas para mim. Eu entendi meu time. Ah! Como é que o senhor falou? Um pudim. Que bom, seu Zé. O senhor, que coisa simples, né? Tem pessoas que são mais, né? Sonham mais alto do que um pudim. Que bom que só um pudim lhe agrada. Coisa boa, né? Agora, gente, o que nos agrada? Porque Deus tem toda a intenção de agradar. Que a sua vontade nos agrade. Que a gente se sinta bem, que a gente se tenha aquela sensação de comer um pudim. Tenha a sensação de receber uma massagem. Que a gente tenha a sensação de sentar na frente do mar numa tarde de verão. Que a gente tenha a sensação de ouvir o canto das aves de manhã cedo. Não tem nada que me dê mais, que seja mais agradável para mim que ver o nascer do sol com os passarinhos cantando. Para mim pode ser, são coisas simples, mas que simplesmente meu dia começa de outro jeito quando eu não pulo essa etapa aqui, acordar cedo, ver o sol nascer e os passarinhos cantando, revoando, encontrando ali o seu alimento todo de cada dia. O que nos dá prazer, o que é agradável para nós, porque é isso que Deus quer. Agora, pensa um pouquinho. Nós achamos que a vontade de Deus é agradável, mas no fundo nós achamos ela tediosa. Nós não sentimos a vontade de Deus como quem come um pudim. Nós não sentimos a vontade de Deus como quem escuta os pássaros de manhã. Nós não sentimos a vontade de Deus como quem vai escutar uma ópera ou um concerto. Nós não sentimos a vontade de Deus desse jeito, como quem ouve uma música boa. Nós sentimos, só um coração transformado, impactado pelo poder do Espírito Santo, pode achar graça na vontade de Deus e em servir esse Deus. Agora, o fruto de um coração grato a Deus, pelo que Ele fez por nós, é o que faz transbordar em nós a vontade de servi-lo. Agora, no fundo, nós acreditamos que conseguiremos sozinhos, amados. No fundo, nós acreditamos que nós podemos ser independentes de Deus e que está tudo bem, irá tudo bem conosco. E vamos correr para Deus só quando nós precisamos dEle. Mas quando não precisamos mais, nós achamos que seguimos o nosso caminho sozinhos. Porque somos crianças espirituais. Agora, é verdade que Deus não quer nada em troca pelos favores que Ele faz a nós. Deus não quer nada em troca, não há nada que nós possamos oferecer a Deus. Mas também é verdade que o que Ele faz por nós é o que nos motiva a cair fora da falta de compromisso que nós temos com as coisas de Deus. É o que mais nos motiva. Porque Deus é tão bom com a gente que nós queremos servi-lo com todo o nosso coração. Porque Ele é bom conosco, é que nós queremos render toda a nossa vida a Ele. A prova disso, queridos, é o tempo que nós damos à nossa fé. Que tempo nós damos às reuniões? Quantos domingos nós viemos ao mês? Quantos domingos nós escolhemos estar na casa de Deus? O que nós estamos fazendo para esse Deus? Como estamos servindo a um propósito a esse Deus? Porque o teu dom, eu quero te dizer uma coisa, e eu quero que você se ligue nessa noite. Porque o teu dom não é teu. Sabia?
Ah, sim, a pastora toca o piano. Esse dom não me pertence. Ele não é meu. Eu não sou dona disso em mim. Foi Deus que me deu. Foi Ele que me permitiu estudar. Foi Ele que me permitiu encontrar a música aqui no meu cérebro, conectar os neurônios para ler uma partitura. Foi Ele que fez isso. Então não se adone de algo que não é teu. Teu dom não é teu, não te pertence. E se ele não te pertence, tu não tens poder para decidir o que fazer com ele. Até tu tens poder. Tens poder, porque Deus te deixa livre. Mas saiba que uma hora Deus vai cobrar. Porque é isso que a palavra nos diz. Sabe? Ele precisa estar ativo, servir um propósito, senão não serve de nada. Entendeu? Enterramos o nosso dom. Ah, eu vou enterrar e cuidar. Não, querido, não enterre. Porque ele vai apodrecer, não vai servir para nada. Então, tem uma história, vou tentar resumi-la, né? Mas tem uma história que diz que chegou um rico famoso num vilarejo. E diz que ele procurou o hotel, o único hotelzinho que tinha na cidade, e ele foi. Só que era um hotel que estava falido, né? Já estava fechando suas portas. E diz que o rico chegou e disse: olha, preciso de um quarto. E o dono do hotel disse assim: sim, pois não, está lá em cima, o senhor pode subir. E ele foi e disse assim: quanto é que é o quarto? E ele disse assim: R$500. Então o rico tirou R$500, botou em cima do mostrador e disse assim: eu vou deixar esse dinheiro aqui enquanto eu vou conhecer o quarto, se me serve ou não. E deixou aquele dinheiro ali em cima do mostrador. Quando o homem vai subindo, o dono do hotel chama rapidamente ao cozinheiro e diz: olha, tu nem sabe, chegou o rico aqui na nossa cidade, chegou aqui, vai se hospedar, eu preciso urgente o melhor café que tu tens. O melhor café me manda já, porque ele vai se hospedar e eu tenho que servir já, esse homem eu não tenho quem faça. E o cozinheiro respondeu para ele: olha, sim, faria com todo prazer, se me pagares antes os R$500 que tu ficou me devendo da última vez. Então ele disse assim: sim, toma. Chamou ele: toma, aqui estão teus R$500. Pegou o dinheiro que estava no mostrador, passou para o cozinheiro os R$500, pagou sua dívida. O cozinheiro: tudo bem, amanhã estará o café, com certeza vai estar. Saiu correndo de lá. Chamou o leiteiro, o cozinheiro chamou o leiteiro: olha só, preciso urgente de leite, estou preparando um café da manhã espetacular para um rico que chegou na cidade, blá, blá, blá. E o leiteiro disse assim: sim, terás teu leite, se me pagas os R$500 que me ficasse devendo da última vez. Então o cozinheiro foi e disse: sim, toma, aqui estão os R$500. E repassou aquele dinheiro ao leiteiro. Tudo bem, amanhã estará leite aí fresquinho na tua casa, no hotel. Então, quando o leiteiro pega aqueles R$500 e enfia no bolso, diz assim: tenho que botar gasolina, porque senão o carro não anda. Para fazer tudo que eu tenho que fazer, ordenhar as vacas, trazer o leite. Então, saiu com seu carrinho direito ao posto. Quando ele chega no posto, ele vai, você coloca aí, e o dono do posto diz assim: aqui não. Tu estás com uma dívida de R$500 aqui comigo. Então, se tá, toma, aí estão os R$500, enche logo. Agora sim, encheu a gasolina. O dono do posto, com aqueles R$500, chamou o dono da lavanderia e disse: olha, eu queria te avisar que tem um rico aí na cidade que já chegou no hotel e com certeza vão precisar de pessoas para lavar as roupas. Vai lá, aparece lá e te oferece seus serviços. Aproveite essa oportunidade. E o dono da lavanderia disse assim: nem me fala, não posso falar contigo. Tu não sei que cara de pau está me chamando. Tu me deve R$500, sem vergonha. E o dono do posto foi e disse: não, passa aqui que eu te dou teus R$500. Então ele passou, pegou os R$500, o dono da lavanderia, e foi embora para o hotel. Quando chega no hotel, quem está no mostrador? O dono do hotel disse: querido, eu soube que chegou, né, o hóspede novo, eu queria oferecer os meus serviços de lavanderia, porque eu sei que tu vai precisar. E o dono do hotel disse assim: tu tem cara de pau de chegar aqui? Tu me deve R$500 em serviço, sem vergonha? Tu acha que eu vou te dar alguma coisa para tu fazer? Paga primeiro o que tu me deve. Então,
O dono da lavanderia botou no mostrador os R$500. Se toma, aqui está a minha dívida paga. Quando ele largou o dinheiro, vem descendo o rico e disse assim: não gostei do quarto, obrigada. Levou o seu dinheiro de volta. Moral da história: em alguns 15 minutos, uma cidade inteira pagou suas dívidas porque um dinheiro circulou. Todo mundo pagou suas dívidas. Assim é os nossos dons. Nós precisamos fazer eles circularem, porque senão nós vamos ficar um vilarejo totalmente quebrado, um vilarejo falido, nós vamos ficar totalmente comprometidos e travados na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que os nossos dons são uma corrente de vida. Não podemos retê-los, nós não temos. Deus me livre de reter um dom que Ele me deu, de uma tarefa que Ele deu a mim para fazer, porque quando eu retenho um dom que Deus me deu, eu estou agindo em desobediência com Deus. Então, quando damos prioridade, às vezes, querido, para tantas coisas passageiras nessa vida, tantas coisas que um dia não vamos estar nem mais aqui, e vamos deixando para outra hora o nosso serviço para Deus, nós vamos deixando, protelando, vamos dizendo não, isso eu não vou fazer mais, isso também não, e nós vamos engavetando os nossos dons, coisas que nós sabemos que nós fomos chamados para fazer, enterramos. E muitas vezes em nome de, que eu digo assim, cansei dessa gente da igreja. Ou às vezes nós entramos para a igreja e dizemos assim, o que é pior, né? Agora eu só quero andar com gente legal aqui da igreja. Né? E nós terminamos com todas as nossas amizades, é a primeira coisa que a gente faz quando se converte. Quebra com todo mundo e fica só com a gente legal da igreja, o povo da igreja, o nosso grupo familiar. Ai, que bênção, toda quinta-feira nós ali reunidinhos, comendo pão com margarina, tomando matinho, no inverno chocolate quente com a pipoca, e aquela comilança nos grupos familiares que a gente já sai né? Dieta quebrada toda quinta-feira. É uma bênção? É bênção, claro que é bênção. Mas, queridos, Deus nos chamou para isso, não nos chamou para isso. Nossa tarefa é outra. Deus nos chamou para outra coisa. Sabe que tem um pregador argentino que já faleceu, um grande evangelista argentino, chamava Luiz Palau. Ele dizia assim, era meio forte o que ele falava, né? Ele dizia assim que a igreja é como esterco. Amontoado fede, mas espalhado é adubo para a terra. O Senhor nos chama para isso, queridos. Nós precisamos ser fertilizante, nós precisamos ser aquilo que Deus nos mandou fazer. Colocar os nossos dons ao serviço de Deus. Agora, Deus fará sua obra tanto quanto nós estivermos dispostos a obedecê-lo. Ele fará a sua obra em nós. Eu sou testemunha disso. Todas as promessas que Deus fez a mim, todas Ele cumpriu. Todas. Todas. Não nutro nenhum ressentimento com Deus, porque todas Ele cumpriu. Até em momentos difíceis, até em perdas, Deus cumpriu suas promessas sobre a minha vida. Não tenho nenhum ressentimento do que Ele não fez, do que Ele deveria ter feito, de como Ele conduziu minha vida até aqui, porque em todas as vezes, Deus se mostrou fiel e Deus disse, eu estou aqui, não importa o processo, não importa o que estejamos passando, o processo é só um detalhe, o importante é que Deus está ali, em todo o processo, e Ele estará sempre, em meio à obediência, Deus sempre vai estar. O importante é nós nos mantermos obedientes, tem que obedecer, porque então nós comeremos os melhores frutos. É difícil o que estamos passando hoje, eu sei que tem pessoas aqui questionando, pois eu quero dizer que também isso faz parte do processo. Também isso que está acontecendo agora faz parte do processo. E lá na frente nós vamos entender, agora não entendemos. Jesus disse aos seus discípulos, vocês não entendem agora, mas lá na frente vocês vão entender.
Porque eles também questionavam: que isso, Senhor? Como assim? Tu vais te entregar? Não, calma, vocês não entendem. Quando Jesus vai lavar ali os pés dos seus discípulos, né? Pedro diz: não, faça isso. E ele diz: tu não entende o que eu vou fazer agora, mas lá na frente tu vai entender o que eu estou fazendo agora. Porque a vontade de Deus é boa. Repita comigo: a vontade de Deus é... que mais? E que mais? Agradável. Sabe, eu quero terminar, encerrar, porque a propósito, né? Meus pais voltaram a ser líder de jovens. Vocês acreditam nisso? Que nem eu estou acreditando. Para quem não conhece, meus pais estiveram agora no final do ano, né, pregando aqui na igreja. Minha mãe tem 75, vai fazer. Meu pai fez ontem. Aliás, hoje é o aniversário, né? Hoje é domingo? Sim. Hoje, dia 26. Hoje meu pai fez 81 anos. Líder de jovens, 2 velhos. Tem cabimento? Não, não tem, né? Parece que não tem. Mas sabe o que Deus procura? Disponibilidade. Não adianta a juventude se tu não está disponível. Não adianta tu ser jovem, cheio de vida, se tua vida não presta para nada. Entendeu? Deus vai usar aquilo que Ele tem na mão dEle. Se Ele tem um velho de 81, uma senhora de 74, Ele vai usar para líder de jovens. Porque eles já foram líder de jovens lá. É só eles voltar a fazer. Se ligar na coisa, como é que era e modernizar um pouco, as coisas estão pronto. Deus vai trazer isso aí para eles. É incrível, porque todo mundo diz para eles dois que eles precisam se aposentar. Nós, a família, dizemos: pai, mãe, já deu, acabou. Vamos viver a vida de vocês, vão aproveitar o que fica. E eles dizem assim para nós: aproveitar o que, criatura? Se o nosso prazer está na obra de Deus, nós gostamos disto. Se tu me tirar isto, eu morro, diz meu pai. Me tira isso aqui, eu morro, porque essa é a minha vida. Eu tenho prazer em fazer a obra de Deus. Ele diz isso, eu aprendo todos os dias com ele, queridos. Eu não sei que idade nós temos, porque talvez alguns de nós passamos com essa fita, né? Já estou velho, não sirvo mais para nada, ninguém mais quer. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Olha a Sara. Olha Sara e Abraão. Que idade tinha Sara quando engravidou? Não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é craque em nos surpreender. Ele nos surpreende. Eu quero nessa noite convidar a que nós possamos, nesse começo de ano, fazer um voto e um compromisso com Deus, que a nossa vida sirva a um propósito durante este tempo e nos próximos anos que virão. Porque Deus está falando essa palavra, não é para que a gente fique: tá, eu entendi, mas não é o tempo para mim, não é ainda o que eu quero. Não, tem gente que me diz assim: eu já sofri demais. Eu estou traumatizado de igreja. Querido, tenha vergonha na cara. Ninguém traumatiza de igreja. Sacode a poeira, te agarra em Deus. Sabe por que a gente está traumatizado de igreja? Porque a gente se agarrou na igreja, nas pessoas. Quando nós servimos a Deus, quando nós estamos comprometidos com Deus, pode vir Satanás com toda a sua tropa. Pessoas que nos amem, que não nos amem, quem gosta da gente, não gosta da gente, quem quer nos ouvir, quem não quer nos ouvir. Mas nós continuamos firmes, porque nós servimos a Deus. Não estamos comprometidos com nomes. A igreja, a família de Deus, não está comprometida com nome de denominação nenhuma. Porque temos entendido que servimos a um Deus poderoso e que é Ele que nos conduz pelo caminho, não uma diretoria, a ver como é que nós vamos fazer. Eu não estou falando aqui que toda diretoria está ruim, é bom a ordem, mas Deus está por cima de todas as coisas. E é Ele que tem que governar a igreja, e é Ele que tem que nos dizer por onde nós temos que ir. Então eu te faço um convite nessa noite, enquanto nós cantamos, porque essa música tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando hoje. Quantos de nós poderíamos dizer a Deus: Senhor, minha vida está disponível, porque eu não quero mais ficar aqui questionando a tua vontade, Senhor.
Eu quero que tu cumpra a tua vontade na minha vida, seja lá o que for que eu tenha que viver. Seja lá o que for que eu tenha que enfrentar. Eu vou viver porque eu confio no que tu tens planejado para mim. Vamos ficar de pé.